O egoísmo. O Evangelho segundo o Espiritismo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e é por isso mesmo o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: "Que me importa?" Disse mesmo aos judeus: "Este homem é justo, por que quereis crucificá-lo?" E no entanto deixa que o levem ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, que cabem a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam à marcha. Expulsai o egoísmo da terra para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário primeiro expulsá-lo de vosso coração. Se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria bem mais praticada. Mas para isso seria necessário que vos esforçasseis no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. O Cristo nunca se esquivava. Aqueles que o procuravam, fossem quem fossem, não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria. Mas se apagaria envergonhado, ele se esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado. Seria então que o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. Começai por dar exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém. Deixar a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia no seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem caridade não há tranquilidade na vida social. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesse, em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. O Espiritismo explica tudo o que a humanidade precisa saber e compreender. Segundo o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, a filosofia esclarece quanto aos eternos enigmas de sabermos de onde viemos, porque aqui estamos e para onde vamos, facilitando ao homem a compreensão dos mais difíceis problemas que envolvem a vida corporal. Um dos piores vícios dos seres humanos apontados na doutrina espírita é o egoísmo. A questão 913 fala sobre qual prática que podemos considerar a mais radical no ser humano. Como uma das principais virtudes apontadas por Kardec é a caridade, o egoísmo é o que há de pior numa pessoa. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo.
Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los, enquanto não o atacardes pela raiz, enquanto não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para este fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. No programa Oficina da Mente, da TV Mundo Maior, Samira Baron e Humberto Pazian conversaram sobre o egoísmo como uma atitude daqueles que buscam o próprio interesse acima do interesse dos demais. Samira questiona sobre o fato do mal do egoísmo exacerbado. Pazian responde com o ensinamento supremo de Jesus: amai o próximo como a si mesmo. Então, como combater esse mal que assola a humanidade? O Livro dos Espíritos mostra que devemos pensar no nosso corpo como um estado passageiro e que tudo aqui na Terra não é passível de consideração, mas sim somente aquilo que elevará o espírito. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos dá quanto ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a possibilidade naquilo que de fato ela é, combate necessariamente o egoísmo.